Graça e paz, gente querida, povo de Deus. É uma alegria poder estar iniciando esta live e chegar até você. Você, pessoa preciosa. Você, pessoa a quem Deus ama. Você, pessoa a quem Deus quer que conheça a verdade. É um privilégio muito grande poder chegar até você. Eu chego até você como uma voz, com total respeito à sua pessoa, cujo interesse principal do meu coração é que você compreenda cada vez mais a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus e passe a desfrutar da riqueza que esse Evangelho trouxe para cada um de nós. Passe a desfrutar de todas as bênçãos que Jesus Cristo trouxe através da sua morte e ressurreição para todos nós. Que você passe a desfrutar da liberdade deste Evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Esse é o objetivo principal. Cada vez que eu paro aqui, eu sei que eu vou chegar até você. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não trazer palavras que lhe tragam confusão, que lhe tragam dúvidas. Tem que tomar muito cuidado para não trazer a você assuntos que não tem nada a ver com o Evangelho da Graça de Deus. Porque fazendo assim, eu sei que o teu coração, a tua mente, estará segura na verdade. A tua mente estará firmada na verdade. E essa verdade vai se enraizar no teu coração e vai lhe trazer conhecimento e crescimento espiritual. E se isso acontecer com você, para mim é o maior milagre. O maior milagre para mim é quando alguém entende o Evangelho da Graça de Deus, recebe revelação do Evangelho da Graça de Deus, desperta para uma dimensão tão profunda que só o Evangelho da Graça de Deus pode fazer. Eu sei que só o Evangelho da Graça de Deus pode fazer, e isso para mim é um milagre. É ver nesse Brasil todo e até fora dele dezenas, centenas de pessoas acordando, pessoas que falam: eu vivi 20 anos no sistema religioso oprimido, vivi 30 anos fazendo campanha, voto, sacrifício, fogueira santa, já dei o meu tudo várias vezes e nada aconteceu, fui enganado, até que um dia a palavra da verdade do Evangelho da Graça de Deus chegou até mim. É como se eu saísse de um sono, de um pesadelo, e entrei para a dimensão nova, um conhecimento novo do Evangelho da Graça de Deus. Isso é o milagre, é isso que me impulsiona, é isso que me alimenta, que me dá vida, que me impulsiona cada vez mais a querer pregar este Evangelho da Graça de Deus, sem medo de nada, sem receio de nada. E se isso acontecer dentro de você, que coisa gloriosa! E assim eu me torno um colaborador do teu crescimento espiritual, uma voz, nada mais que isso. A palavra é de Deus, não é minha. Repare bem, a palavra do homem não tem poder criador. A palavra do homem não é criadora, entenda isso. Então, se eu trouxer aqui palavra de homem, não vai resolver nada na tua vida, não tem poder de criação. Mas se eu lhe trouxer a palavra de Deus, que é vida, que é espírito, esta palavra é viva. A Bíblia não diz que a palavra do homem é viva. A Bíblia diz que viva é a palavra que sai da boca de Deus. Entende? Então a palavra do homem, ele pode falar muita coisa de religião, até da graça de Deus, mas se for palavra dele não tem vida, é uma coisa morta que vai lhe levar morte. Mas se você ouvir a palavra de Deus, eu lhe trouxer a palavra de Deus, eu irei lhe trazer vida.
essa voz, somente isso, esse arroz com feijão, esse leitinho que nós pregamos irá lhe trazer vida, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, e essa vida vai abundar dentro de você e vai lhe levar a uma grande e profunda dimensão de fé. Vamos à palavra de hoje. Estou aqui com a Bíblia aberta, como eu gosto de falar assim. Estou aqui com a Bíblia aberta em Colossenses, capítulo de número 2. E nós vamos ler versículos 6 a 10. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 10. Então você preste muita atenção no que eu vou falar. Preste muita atenção. Vou ler, versículo 6. Paulo está dizendo: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor? Quem é o Senhor? O Senhor é Cristo Jesus. Assim andai nele. Agora olha como Paulo fala. Nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como vocês foram instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E também nele vocês estão aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Então vamos fazer uma pergunta. Por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? Se você verificar, cada carta que Paulo escreveu tem uma direção, tem uma verdade a ser revelada, tem um problema que a igreja enfrentava, e Paulo, com sua carta, com seu ensino, escrevia esta carta a eles para corrigi-los, para discipliná-los, para trazê-los de volta à sobriedade. Então, por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? O que aconteceu com os Colossenses? 4 coisas entraram na igreja dos Colossenses. 4 ensinamentos errados. Então, para mim entender esta carta de Paulo aos Colossenses, eu preciso detectar o que estava de errado com eles. Porque Paulo vai escrever coisas, vai escrever verdades para corrigir aquilo que estava errado com eles. Então, os Colossenses permitiram que 4 coisas entrassem na igreja deles. 4 ensinos errados. Então vamos aqui trabalhar em cada um deles. Primeiro que entrou lá foi o gnosticismo. Se você ler aqui a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, você vai ver do versículo 20 ao 23, você vai encontrar o gnosticismo. O que é o gnosticismo neste quesito que Paulo está dizendo? Ou melhor, o asceticismo. Eu já estou invertendo aqui. O que é o asceticismo naquilo que Paulo está dizendo? Então, o asceticismo é tudo aquilo que a igreja lhe pede, que a doutrina lhe pede, que o líder exige. Coisas que te punem, que te trazem sofrimento, que te cobram, que te oprimem. Hoje em dia está cheio de asceticismo no meio da igreja, cobrando pessoas, oprimindo as pessoas, exigindo coisas das pessoas, né? Coisas que lhe tragam sofrimento, coisas que lhe tragam penalidade, coisas que cobram muito, cobram além do que ele possa fazer. Então esse asceticismo é tudo aquilo que lhe traz sofrimento. Está cheio de doutrina que exige que você pratique, que lhe traga um sofrimento. Uma delas, eu tenho que ficar sem comer porque se eu não fizer esse santo jejum, eu não agrado a Deus.
Eu tenho que dar tudo que eu tenho, todo o meu dinheiro, meus recursos, para alcançar uma falsa prosperidade que eles prometem que Deus vai me dar. Eu tenho que ficar uma noite toda sem dormir, fazendo vigília, porque lá na velha aliança está escrito: os que me buscam de madrugada me acharão. E se você for ver, existe tanta coisa que é doutrina na igreja, que oprime, que escraviza, que cobra as pessoas, que mantém as pessoas debaixo de cativeiro. Nos dias de hoje, isso aí é o asceticismo, é o rigor ascético. Aquilo que penaliza, aquilo que cobra, aquilo que exige coisas que você tem que fazer que lhe causam sofrimento, que lhe causam angústia. E qual é o resultado de tudo isso? É que eu praticando estas coisas, eu não tenho nem certeza da salvação, eu tenho uma impressão que sempre eu estou devendo alguma coisa para Deus, que Deus está sempre pronto para me punir e exigir alguma coisa muito rude de mim que eu não posso pagar. E você encontra esse asceticismo em quase todas as igrejas dos dias de hoje, uma cobrança, um controle sobre a vida da pessoa, quer dominar a mente dela, exigir que faça coisas que lhe traga o sofrimento, que lhe, o tal pagar preço. Você fez, Deus fez 50% e você tem que fazer os outros 50%. Deus fez a parte dele e você tem que fazer a sua parte sempre lhe custa muito. Esse asceticismo entrou na igreja dos Colossenses. Que outra coisa que entrou na igreja dos Colossenses? Gnosticismo. Se você for ver aqui no capítulo 2 também de Colossenses, e você vai ler do versículo 18, só o versículo 18, você vai encontrar ali o gnosticismo. Então o que é o gnosticismo? A pessoa quer entrar em contato com alguma coisa sobrenatural, não importa a fonte. Ela quer ter visões, ela quer que o corpo dela se arrepie com o fogo de Deus. Ela grita e se descontrola. Ela vai dizer que é um tal de sapato de fogo, canela de fogo, que fica toda se torcendo com aquele comportamento carnal. Ela quer ser queimada. Você pode ver que tantas músicas falam de fogo, fogo santo, santo fogo, fogo consolador. Você vai ver que no meio do louvor existem tantas músicas que falam do fogo, que queima o fogo de Deus. Tudo isso procede do gnosticismo. São aquelas pessoas que querem um Deus na carne, elas querem arrepio, elas querem calor, elas rodopiam como se fosse o poder de Deus e possessas pelo Espírito Santo. Elas gritam, tudo é aquela gritaria, é daí que vem as falsas línguas estranhas, né? São pessoas que não entendem o que é Deus no Espírito, eles querem um Deus na carne. Eles querem sentir coisas, eles querem arrepio, eles querem calor, eles querem que alguém sopra sobre ele para ele cair, eles querem que alguém roda o paletó como se fosse um paletó ungido e toda aquela gente cai de costa para trás. Eles gostam daqueles que revelam: olha, você de camisa branca, Deus manda te dizer que eu vi uma grande bênção chegando na sua vida, né? Quero ler aqui o versículo 18. Onde nós encontramos na igreja dos Colossenses Paulo corrigindo esse gnosticismo, onde Paulo diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, olha lá, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Então são aquelas pessoas que têm visões, elas vivem vendo coisas, elas têm uma mente carnal que produz imagens, produz visões. Então elas ficam no culto o tempo todo assim, concentradas para ter visões. Tudo que passa na cabeça delas, elas falam: Deus está me mostrando, Deus está me revelando. E você vai encontrar isso no meio do pentecostalismo, um monte de irmãs que só revelam. Deus não fala pela palavra, Deus só fala por revelação.
Deus só fala por visão. Aí vem orar lá na frente, olha, Deus me mostra isso, Deus me mostra aquilo. Isso também estava acontecendo no meio da igreja dos Colossenses. Aquelas pessoas com uma mente carnal e estavam controlando a vida dos outros baseado em visões, sem motivo algum, enfatuado na sua mente carnal. Fuja disso. Fuja dessas pessoas que falam que Deus só fala por visões, por sonhos, por revelações. Ela vê isso, ela vê aquilo, Deus revela isso, revela aquilo. Isso é o gnosticismo, é o Deus que as pessoas querem sentir na carne. Na carne, um Deus carne, que arrepia, que descontrola, que apaga a mente das pessoas, ficam robotizados. Isso também entrou na igreja dos Colossenses. Que outra coisa entrou? O misticismo. O que é o misticismo? É uma mistura de todas as religiões no meio do cristianismo. Você pode ver hoje que tem o misticismo, está dentro das igrejas, principalmente as da televisão. Quem lá na televisão não põe um copo com água, com aquela formalidade toda? Oh Deus, em nome de Jesus, nós consagramos esse copo com água. E quando essa pessoa beber, em nome de Jesus, que ela seja curada, que ela prospere. Você não vê isso diariamente? Isso é que nem uma macumba trazida por meio do evangelho, por meio da igreja. Você não vê isso? Água orada, rosa orada, chavinho orada, anelzinho orado, sabonete orado, vassoura ungida para limpar a tua casa, vassoura orada, balinha orada, a terra que vem de Israel, água do Rio Jordão. Então você vê num culto que a igreja se diz evangélica, você vê que tem um pouquinho de manifestações da macumba, do espiritismo, do catolicismo e um pouquinho de Jesus. Um pouquinho em nome de Jesus. Você vê que tem tudo isso, é uma mistura que trouxeram para dentro da igreja. Antigamente, quando eu era católico, era criança, nós tínhamos a medalhinha da Nossa Senhora, os crucifixos benzidos pelo padre. Nós tínhamos as correntinhas, os terços, não é verdade? Agora tudo isso virou evangélico, agora as correntinhas ungidas, não é mais o terço, agora é a rosa ungida, a água orada, o óleo de Israel, não é verdade? Agora é uma chavinha da casa própria, um tijolinho ungido. Haja quem, ainda eu já vi isso numa igreja da televisão, pessoa num púlpito com um monte de saquinho de cimento, saquinho ungido da casa própria, saquinho de cimento ungido para você ter tua casa própria. Então você vê num culto de igreja que se diz evangélico, um pouquinho de macumba, espiritismo, um pouquinho de feitiço, catolicismo, e um pouquinho de Jesus, em nome de Jesus. Você vê isso também estava acontecendo no meio da igreja dos Colossenses. Que outra coisa? A quarta coisa, se você ler Colossenses capítulo 2, versículo 16, você vai ver que também no meio de tudo isso estava lá o pessoal da lei. E no versículo 16 Paulo fala: ninguém vos julgue por causa da comida, bebida, festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Tinha lá também aqueles que queriam arrastá-los para viver debaixo da lei. E esses 4 ensinos invadiram a igreja dos Colossenses. E o que aconteceu? Por que então Paulo escreveu essa carta para eles? Porque eles perderam Cristo de vista, eles perderam a obra da cruz de vista. Quando a igreja é infestada de várias doutrinas estranhas, isso ocupa a mente das pessoas, e a primeira coisa que eles perdem de vista é aquilo que Jesus já fez na cruz por eles. É a pessoa de Jesus Cristo. Então essa igreja encheu ela desses ensinos falsos. E a primeira coisa que eles perderam de vista foi a obra de Cristo na cruz. Foi a pessoa de Jesus Cristo.
a grandeza de tudo aquilo que Jesus Cristo havia feito por eles. Então eles perderam Cristo de vista. E hoje você pode ver, na maior parte das igrejas cheias de doutrinas falsas e estranhas, você pode ver que a palavra da cruz está esquecida. Você pode ver que o ensinamento das cartas de Paulo são esquecidos. Eles só vivem no Velho Testamento o tempo todo. Eles não pregam as cartas de Paulo de ponta a ponta. Eles nem gostam de falar sobre isso. Porque estão com a mente tão cheia de doutrinas do Velho Testamento, doutrinas da lei, doutrinas do judaísmo, campanhas do Velho Testamento, que eles perderam Cristo de vista. Para libertar, eles acreditam que beber água liberta, mas não acreditam naquilo que Cristo fez na cruz, que é a verdadeira libertação. Eles acreditam que passar um óleo na testa vai libertá-los dos demônios que estão neles. Mas eles não acreditam em Colossenses 1,13, que nós já fomos libertos do império das trevas, sem óleo, sem água, sem rosa, sem nada. Cristo já nos libertou. Então, quando a igreja se enche de doutrinas estranhas, a primeira coisa que a liderança, o pessoal perde é a visão de Jesus Cristo, a visão da obra da cruz, a visão da pessoa de Jesus Cristo. Quero ler um versículo aqui em Hebreus para vocês. Hebreus capítulo de número 13, onde o escritor nos dá orientação no versículo 9. Ele fala assim, preste muita atenção. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é estar o coração confirmado com a graça. Então o que Paulo está dizendo? O que o escritor está dizendo? Não se deixe envolver com doutrinas várias e estranhas. Mesmo no meio da graça, hoje nós estamos vendo gente trazendo doutrinas estranhas, afirmando que é graça de Deus. Mesmo no meio da graça, nós estamos vendo doutrinas várias e estranhas, que estão levando as pessoas a ficar olhando para outro lado, ao invés de olhar para aquilo que Jesus fez na cruz por nós e ficar ali. Então, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, lá, porquanto o que vale, olha o que vale, é aqui dentro, no teu coração, na tua mente, o teu coração está confirmado com a graça, é isso que vale. O que vale para Deus no teu coração é aí dentro, você entendeu o evangelho da graça de Deus, e o teu coração está confirmado com o evangelho da graça de Deus. Então não se deixe envolver, não fique ouvindo muita coisa que estão se falando. Não deixe a sua mente ser invadida, mesmo por alguns pregadores da graça de Deus que estão enchendo a cabeça das pessoas de confusão. Mais confusão do que a verdade do evangelho da graça. Não, quando você vê essas coisas estranhas, deixa de lado, não deixa isso entrar na tua mente. O que vale, é estar com o coração confirmado com a graça. Então, os colossenses deixaram essas coisas entrar na igreja. E eles perderam Cristo de vista. Eles perderam a obra da cruz, a obra perfeita realizada pelo Senhor Jesus. Eles perderam de vista o sacrifício perfeito e começaram a acreditar num monte de coisa, e perderam a obra da cruz de vista. Então Paulo escreve essa carta para quê? Para trazê-los de volta à sobriedade, para mostrar que Cristo é Deus. Eles estão se envolvendo com doutrinas várias e estranhas, estão perdendo Cristo de vista, eles estão perdendo Deus de vista. Então no capítulo 1 de Colossenses, depois que Paulo faz a oração, faz a abertura da carta, ele vai mostrar que Cristo é Deus, é o Criador dos dois mundos, o mundo visível e o mundo invisível. Olha lá, versículo 15 do capítulo 1 de Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível. Então presta muita atenção. Cristo é a parte visível do Deus invisível. Então, para mim ter uma visão de Deus, eu tenho que ter uma visão de Cristo.
Para mim ter uma compreensão de Deus, eu tenho que ter uma compreensão de Cristo. Ele, olha lá, ele é a imagem do Deus invisível. Então quando eu tenho uma visão clara de quem é Jesus Cristo, eu vou ter uma visão clara de quem é Deus. Você entende isso? Se eu não tiver uma visão clara da pessoa de Jesus Cristo, eu não tenho uma visão clara de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Pois nele, ó, em Cristo, foram criadas todas as coisas, quer nos céus e quer na terra, as visíveis e as invisíveis. Então o que Paulo está mostrando? Vocês perderam Cristo de vista, Colossenses. Ele é o Criador dos dois mundos, do mundo visível e do mundo invisível. Nós estamos aqui na terra. Os céus não é aqui na terra. Os lugares celestiais não são aqui na terra. Aqui é a terra mesmo. Sim, houve a reconciliação, reconciliou, mas são duas dimensões reconciliadas totalmente distintas e diferentes. Então Cristo é o Criador dos dois mundos, dos dois níveis, do mundo visível, que é a terra onde nós vivemos, e do mundo invisível. Então ele criou as duas dimensões. Ele criou esse mundo invisível que os nossos olhos não vê, mas nós cremos, e criou o mundo visível, material, onde nós vivemos. Vou ler de novo. Pois nele foram criadas todas as coisas, sobre a terra e sobre os céus, as visíveis e as invisíveis. Olha lá, sejam soberanias, sejam tronos, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele tudo subsiste. Então Cristo criou os dois universos, o universo visível e o universo invisível, os dois mundos, o visível e o invisível. Olha como ele é poderoso. Os colossenses perderam isso de vista. Então Paulo está dizendo: acordem. Vocês se envolveram em doutrinas várias estranhas. Estão preocupados com um monte de coisa do tempo do fim, com o Apocalipse, se a terra já passou, se vai passar, Jesus voltou, vai voltar. Estão com a cabeça tão cheia de besteira e estão perdendo Cristo de vista, como aconteceu com os colossenses. Então Paulo fala, ele é o Criador de todas as coisas, ele é o sustentador do universo. Ele é o gerenciador de tudo, é o controlador de tudo, ele está acima de todo o poder, de toda a autoridade, está acima de tudo. Vocês perderam isso de vista. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E depois Paulo fala no versículo 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E é nesse ponto que eu quero trabalhar com você, presta atenção. Paulo está dizendo aqui que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Então ele compara a igreja, um corpo, e Cristo é o cabeça do corpo da igreja. Então vamos trabalhar nisso para você ver como Cristo é grande, como ele é poderoso, como ele é a autoridade máxima, como ele está no controle e na administração de todas as coisas. E ele é o cabeça do corpo da igreja. Por exemplo, a cabeça é que comanda o corpo todo. Para mim estar te falando aqui agora, mexendo as mãos, entende? Piscando os olhos, falando as palavras certas, todo esse comando é dado pela minha cabeça, pelo meu cérebro. Para mim dar um passo para trás, não foi a perna por vontade própria que foi para trás. A minha cabeça, o meu cérebro deu esta ordem para eu dar um passo para trás. Estou aqui mexendo os dedos. As minhas mãos não tiveram iniciativas próprias de mexer os dedos, mas o meu cérebro emitiu uma ordem para que os dedos se mexessem. Então repare bem,
Dentro de você tem uma engrenagem em funcionamento, tem nervos esticando e voltando, tem sangue correndo pelas tuas veias, levando nutrientes para todo o corpo. Mas tudo isso tem um grande administrador que é o cabeça, é a cabeça que dá ordem para que tudo isso se manifeste, para que tudo isso aconteça. É a cabeça que dá ordem nas tuas palavras para você falar, que lhe dá ordem quando você mastiga um alimento, está mastigando o alimento, tudo, a cabeça controla todas as partes do teu corpo. Entende? Então, olha que coisa gloriosa. Se está dizendo que Cristo é o cabeça da igreja, quer dizer que Ele é o controlador de todas as coisas. Ele é a autoridade máxima, o Todo-Poderoso. Ele que é o dono da igreja, Ele que administra a igreja, é Ele que faz a pessoa entender o Evangelho da graça de Deus, é Ele que abre o entendimento, é Ele que revela a verdade, é Ele que é o dono do corpo, é Ele que dá todas as ordens. Você acredita nisso? Quero ler aqui com vocês Efésios capítulo 1. Vamos ler aqui versículo 20 até o 23. Preste muita atenção nisso que eu vou ler para você. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche, em todas as coisas. Está dizendo que Cristo ressuscitou e foi assentado nos lugares celestiais, repare bem, acima de todo o principado, de todo o poder, de toda a potestade, de todo o domínio, de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Olha que texto. Então Cristo se assentou nos lugares celestiais, acima de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio, de toda força, de tudo que você pode imaginar. De tudo que você possa imaginar. Não existe uma autoridade acima dele, um poder acima do dele. Não existe nada que possa subjugá-lo. Ele está sentado nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio. Você acredita nisso? Agora lá, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Então todas as coisas foram postas, segundo o Evangelho da graça de Deus, segundo Paulo, debaixo dos pés de Cristo. Não tem nada que fuja do controle dele. Então nós não estamos crendo num Cristo pequeno, que me entrega na mão do inimigo toda hora. Eu estou falando assim porque tem muita gente que está chegando agora e ela entende essa linguagem. Eu não estou crendo num Cristo pequeno que deixa de me guardar, que precisa de um sacrifício meu para fazer alguma coisa na minha vida. Eu não estou crendo num Cristo pequeno que me salvou e falou assim para mim, se vira agora, porque se você não andar na linha vai perder a salvação. Eu estou crendo em Jesus Cristo gigantesco, assentado nas regiões celestiais, acima de todo poder, domínio, acima de todas as coisas, com todas as coisas postas debaixo dos seus pés. Agora olha a coisa linda, para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele deu à igreja. A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em todos os níveis, em todos os lugares. Então ele é o cabeça e nós somos o corpo. Ele é o controlador, administrador de tudo. Ele é a autoridade máxima. E os colossenses haviam perdido isso de vista.
para ficar acreditando em doutrinas várias e estranhas. Doutrinas que tragam medo, insegurança. Quer ver doutrinas que trazem medo e insegurança? É coisa do tempo do fim. É coisa de Apocalipse, é sinal da besta, é o 666. Essas coisas, falou nisso, o povo fica todo descontrolado, com medo, inseguro. Doutrinas várias e estranhas, que trazem medo. Cristo está acima de tudo isso. Ele é o nosso cabeça. Nós somos o corpo. Entende? Os colossenses perderam essa grandeza de vista e começaram a acreditar em coisinhas, em doutrinas várias e estranhas, e deixaram Cristo de lado, a grandeza de quem Cristo é, a grandeza da obra da cruz. Está sentado nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também nos vindouros. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu o que? A igreja, qual é o seu corpo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja somos nós. Ele é o nosso cabeça, ele é o nosso administrador, controlador, mantenedor e salvador. Por isso que nós não temos medo de nada, e nós não vamos ficar olhando para doutrinas estranhas. A nossa fé está em Cristo, estamos centralizados nele, somente nele, e nenhuma outra coisa. Estamos agarrados nas cartas de Paulo, firmados nela, porque ela tem o verdadeiro evangelho da graça de Deus, a verdadeira revelação, e não vamos olhar para outras coisas. Não me interessam outras coisas. Efésios capítulo 5, nós estamos no capítulo 1, vamos lá para o capítulo 5. E vamos ler aqui, esse capítulo 5, a partir do versículo 22, está falando sobre a hierarquia familiar. O marido, cabeça da mulher, tem que amar a mulher tem que ser submissa ao marido como ao Senhor. E depois Paulo vai dissertando sobre isso. Aí ele vai no versículo 23 e fala assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então o que ele está mostrando aqui? Que Cristo é o cabeça da igreja, e ele mesmo é o salvador do corpo. Cristo é o verdadeiro salvador do corpo. Ele é o controlador de todas as coisas, é o cabeça da igreja e o salvador do corpo. Por isso que nós afirmamos que salvação não se perde, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque Cristo é o cabeça e ele é o salvador do corpo. Capítulo 4 de Efésios, vamos ver o que Paulo nos orienta ali no versículo 15. Ele está falando sobre, vou ler isso aqui. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o seu desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então Paulo fala aqui os meninos, aqueles que acreditam em qualquer coisa, são meninos agitados, levados ao redor por todo vento de doutrina. Infelizmente, no meio da graça de Deus, tem esses meninos que estão sendo levados ao redor por todo vento de doutrina, acreditando em qualquer besteira. Falou que é da graça, está acreditando. Mas depois Paulo diz o seguinte: cresçamos em tudo o quê? Olha o que ele diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? É Jesus Cristo. Então ele diz para que nós
cresçamos em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Meu mundo mental, emocional, familiar, social, de comunhão na igreja. Cresçamos em tudo, nós temos que crescer em tudo. Naquele que é o cabeça da igreja, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta e medula, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, de novo, Paulo fala que nós temos que crescer em tudo que? Naquele que é o cabeça da igreja. Nós temos que crescer em Cristo. Vamos para outro. Lembrando isso, qual é o ponto principal? Os colossenses perderam Cristo de vista. Eles se envolveram em doutrinas várias e estranhas, se desviaram da obra da cruz, do sacrifício perfeito, perderam de vista a grandeza da pessoa de Jesus Cristo, que Cristo é o cabeça da igreja, o administrador de todo o corpo. Agora vamos lá, Colossenses, vamos voltar para Colossenses, né, onde nós estávamos, capítulo de número 1, e nós vamos ler de novo isso. Colossenses 1,18. Ele, depois de falar que Cristo é Deus, que é o Criador de todas as coisas, que criou os dois mundos, visível e invisível, mundo material e mundo sobrenatural e invisível, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Depois que Paulo mostra que Cristo é Deus, que eles perderam essa visão, crendo em doutrinas várias e estranhas, no versículo 18, Paulo fala, ele, esse Cristo, esse Deus, que se fez carne, ele é o cabeça da igreja, ele é o princípio e primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse o quê? Toda a plenitude da divindade. Então Cristo é o Deus pleno, o Deus único, o Deus que se encarnou. Ele é o verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. Entende? Ele é o cabeça da igreja. E nós, igreja, somos o seu corpo. E os colossenses haviam perdido esta visão de Cristo. Por quê? Vou repetir isso até o fim desta live. Porque eles se envolveram com doutrinas várias e estranhas. Então, quando a igreja se enche de diversas doutrinas, que não é a graça de Deus, que não é o evangelho da graça de Deus, a primeira coisa que as pessoas vão perder é a visão daquilo que Cristo fez na cruz, é a visão de Cristo, é a visão de que Ele é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo ligado a Ele para sempre. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Vamos lá, Colossenses 2, 10. Nele estáis aperfeiçoados, vocês se tornaram perfeitos nele. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda autoridade. Ele é o cabeça de todo o principado, de toda potestade. E nós fomos aperfeiçoados nele. No nosso espírito, nós já fomos aperfeiçoados nele. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda potestade. Será que você entende isso? Será que você entende a grandeza da pessoa de Jesus Cristo? O poder que Ele tem? O Criador de todas as coisas que Ele é? Que você não tem que temer. Ele é o cabeça e é o Salvador do corpo. Você não tem que ter medo de Apocalipse. Você não tem que ter medo dessas falsas palavras do tempo do fim. Você é salvo. Você é corpo de Cristo. Ele é o cabeça, Ele é o controlador de todas as coisas. Você não tem que ter medo de nada. Será que você acredita nisso? Será que você entende isso que eu estou dizendo para você?
E no capítulo 2, versículo 19, vamos ler mais uma coisinha aqui. Depois de ele explicar, olha, ninguém venha controlar a tua vida, no versículo 18, com as suas visões, suas revelações. Ele diz assim: não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O que é reter a cabeça? É que eu estou ligado nele. Eu não me desvinculei dele. Eu não acreditei em doutrinas falsas e estranhas e perdi a visão da obra da cruz de Cristo. Eu estou vinculado totalmente nele, totalmente agarrado a ele, totalmente edificado nele. Cristo é tudo para nós, ele é o objeto da nossa fé. A nossa fé não está posta em nenhuma outra coisa a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Eu sinto dizer, vou repetir a mesma coisa, tem tanta gente, mesmo no meio da graça, que perdeu Cristo de vista, perdeu a visão de Jesus Cristo de vista, perdeu a visão da obra da cruz de vista, está olhando para coisas estranhas, ouvindo palavras estranhas. Isso vai lhe causar um desconforto, um desassossego no teu coração. Olha bem o que eu estou te dizendo. Então vamos voltar onde nós começamos, Colossenses, capítulo de número 2. O que Paulo está dizendo, a partir do verso 6, onde nós começamos. Ele diz assim: ora, como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, como é que você recebeu Cristo Jesus o Senhor? Você acreditou nele. Ele se revelou ao seu coração, ele se tornou tudo na tua vida. Então, Paulo está dizendo, desta forma que vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, assim vocês vão andar nele. Agora olha que forma que Paulo fala que nós temos que andar em Cristo. Olha lá, nele radicados, nele em Cristo edificados, nele em Cristo confirmados na fé. O que Paulo está dizendo? É que nós não podemos olhar para lado nenhum, não podemos dar crédito à doutrina falsa e estranha, não podemos olhar para outros lados. É como se Paulo dissesse: você está agarradinho em Cristo, edificado nele, firmado na fé nele, edificado nele, agarradinho nele, não soltar dele para nada, para ouvir voz estranha, para ouvir ensinamento estranho, para voltar para o passado, para o judaísmo, para a lei, para as velhas pregações, velhas campanhas. Então está totalmente agarrado a ele, nele edificado, nele radicado, firmado na fé. Lá Paulo diz: tal como vocês já foram instruídos. Então o que aconteceu com os colossenses? Eles deixaram entrar lá o asceticismo, o gnosticismo, o misticismo, os ensinos da velha aliança da lei. E o que aconteceu com eles? Eles perderam de vista a pessoa e a obra do Cristo crucificado. Eles perderam de vista, perderam a sensibilidade para a verdade principal do Evangelho da graça de Deus. Aí Paulo fala assim: nele radicados, nele edificados, nele confirmados na fé, tal como vocês foram instruídos. E olha que coisa linda, Paulo fala assim: crescendo em ações de graça. Ou seja, quando eu estou agarrado a ele, agarradinho a Cristo, ao Evangelho da graça de Deus, a graça de Deus vai ter ações na minha vida. Presta atenção, tudo e aquilo que a graça de Deus me traz de bênção, sem esforço, sem buscar, sem me esforçar, sem me matar, sem sacrificar, sem tentar comprar a Deus com envelopes. Na medida que eu estiver agarrado em Cristo, a graça de Deus vai ter uma ação na minha vida e vai trazer tudo aquilo que a graça de Deus promete que é meu,
que já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então a graça de Deus vai ter uma ação completa na minha vida, ela vai entrar em todas as áreas da minha vida, e isso vai me tornar uma pessoa acertada em todas as áreas da minha vida, sem esforço, sem pagar preço, mas quando estiver agarrado e agarrado totalmente nele. Então, crescendo em ações de graça. Aí Paulo continua: cuidado, cuidado que ninguém vos venha enredar. Eu já falei sobre isso. Com sua filosofia, as vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vou dar a mesma ilustração aqui. O que é ficar enredado? O pescador vai lá, atravessa o rio com uma rede e vai embora. Os peixes vêm nadando, eles enfiam a cabeça ali na malha da rede, ficam presos pelas guelras, e a rede prende eles, não vão nem para trás e não vão nem para frente. Paulo fala que essas filosofias, essas sutilezas, olha, essa rosinha vai te levar um milagre para tua casa. Pega esse envelope em nome de Jesus, põe o seu tudo. Olha as sutilezas, e você vai prosperar, você vai se enriquecer. Você entende o que eu estou dizendo, meu irmão? Faça essa campanha de Jericó, que nem existe mais. Dá as voltas de Jericó e tudo na sua vida vai mudar. Olha a rede é isso aqui, ó. Filosofias, as vãs sutilezas, as tradições dos homens, os rudimentos do mundo. Então Paulo fala: cuidado para não cair nessa rede. O peixe vem nadando, fica preso pela rede, depois o pescador vai lá e ele está presinho, não consegue escapar. Assim tem tanta gente, tem centenas de milhares e milhões de pessoas que caíram na rede do falso evangelho, caíram na rede dessas igrejas da mídia, na televisão, que estão aí o tempo todo te prometendo mudança de vida, toma posse da bênção, você vai ficar rico, você vai ser liberto, a vida não para nunca. Isso é a rede. As pessoas que caíram, elas não vão mais para trás nem para frente, elas estão presas pela guerra, para você entender. Não tem mais alegria, não tem alegria de salvação, já deram tudo que te empobreceram e nunca prosperaram em nada. Estão fazendo das campanhas e votos e sacrifícios que não dão em nada, isso não faz parte do evangelho. Existem centenas e milhares e milhões presos na rede, não vão para trás e não vão para frente. São pessoas angustiadas, tristes, sem razão de viver, não têm alegria de ser salvo. Então Paulo fala: cuidado, preste atenção, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A mesma pergunta: o que aconteceu com os colossenses? Eles se envolveram em várias doutrinas estranhas, perderam Cristo de vista, foram presos pelas redes da filosofia, as sutilezas dos homens, as tradições, e perderam a visão de Cristo de vista. Então Paulo fala: cuidado, não entre nisso. Cristo é o centro da nossa fé, a obra da cruz, o evangelho da graça, é nisso que nós cremos, não vá para o outro caminho. Aí Paulo, no versículo 9, diz assim: porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Cristo é o Deus pleno, Deus perfeito, Deus único, Deus verdadeiro. Nele habita toda a plenitude da divindade. E ele diz mais, no versículo 10, nós estamos nele, ele é o cabeça, nós somos o corpo. Também nele vocês estão aperfeiçoados. O que ele está dizendo? Que lá no nosso homem interior, no nosso espírito, nós já fomos aperfeiçoados, nosso espírito
já foi restituído a ele a imagem e semelhança de Deus, que Adão perdeu lá no começo, em Gênesis 3, na sua queda. Então, no Espírito, nós já fomos feitos perfeitos. Na carne, não. Mas no Espírito, sim, ele diz, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Será que você entendeu essa palavra de hoje? Mais uma vez, não se envolva em doutrinas várias e estranhas. Não se envolva. Olhe para as cartas de Paulo, fica ali, não saia disso. Entenda o Evangelho da graça de Deus, fique agarrado nele, ele é o porto seguro. E fazendo assim, eu tenho certeza que você se tornará cada vez mais um homem e uma mulher enraizados na verdade, e ninguém te arranca da verdade do Evangelho da graça de Deus. E assim nós vamos terminando esta live. Por aqui foi uma alegria, meu irmão, minha irmã preciosos, estar com você, chegar até você, ser essa voz que vai cooperar com o teu crescimento espiritual. Vou me despedindo de todos vocês declarando isso, que a tua vida, minha querida irmã, meu querido irmão, é você mesmo. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.